Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Eu trago hoje uma palavra abençoada. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento entre homem e mulher, sobre casamento, como viver uma vida abençoada como casal. A gente sempre começa o programa com o momento da oração, vamos dar abertura ao programa, e eu creio que Deus vai falar contigo através. Eu trago uma palavra hoje da parte de Deus relacionada a como viver uma vida abençoada na presença de Deus como casal, com os filhos. Então fica aí, não saia da telinha da televisão, que eu creio que Deus vai falar contigo através dessa palavra. Vamos para o momento da oração para a abertura do programa e depois nós vamos botar um louvor abençoado da parte de Deus, agradecendo aqui os patrocinadores, os anunciantes, amigos e parceiros que anunciam conosco aqui, agradecendo a todos que colaboram conosco aqui através do programa, na telinha conosco aqui, anunciando conosco aqui. Vamos para o momento da oração para a abertura do programa. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Pai, coloca aqui esse estúdio, coloca tudo que for feito, me dê sabedoria, me dê entendimento, que tudo que eu vier falar, Pai, que seja direcionado através do Teu Espírito, através da Tua palavra, me dê entendimento, me dê discernimento, para que eu possa ministrar a Tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora colocar um louvor abençoado da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Da cruz me encontrei, e o que tenho te entrego, ó Deus. Vamos cantar mais uma vez essa oração. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. As vozes declaram: vem limpar. Essa é a oração. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Esse é o meu lugar, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, meu amado, meu amigo.
rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim, faz em nossa família, Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer, faz, Senhor, faz em minha família o teu querer. A esposa deve tratar o seu esposo. Nós vamos trazer um respaldo bíblico. Eu não trago aqui um discurso, eu trago a palavra de Deus como respaldo. Isso está no livro de Efésios, capítulo 22. Efésios 5, 22. Os deveres domésticos. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Os deveres domésticos. Aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou falando contra a mulher e nem contra o homem. Eu estou trazendo um respaldo bíblico, dando referência como um casal pode viver bem e ser abençoado na presença de Deus através da palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui. Vós, mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Quando eu falo sujeito aqui, depois eu vou dar uma ênfase sobre isso para as pessoas não interpretar de forma diferente. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo a entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deves os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua própria mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher referencie o marido. Vossos filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrai teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vossos pais, não provoqueis a ira vossos filhos, e criai-vos na doutrina, na demonstração do Senhor. Ele diz aqui, e vossos servos, obedecei o vosso Senhor segundo e vossos servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, como temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como em Cristo. Então, aqui através desta palavra, no livro de Efésios capítulo 5, versículo 22, os deveres domésticos. Aqui nós vamos falar como que uma mulher e como que um homem deve viver na presença do Senhor. Como que viver uma vida abençoada na presença do Senhor. Ele diz aqui, vós mulheres, sujeitai vosso marido como ao Senhor. Quando ele diz aqui sujeitar, nem a mulher ser submissa, ser escrava, nada disso. É a mulher ser referência, idônea, uma mulher cuidadora do lar, uma mulher que ama o teu marido, cuida do teu esposo, cuida dos teus filhos, uma mulher exemplar, uma mulher de postura. Então ele diz aqui várias formas da mulher. Ele diz aqui, vós mulheres, sujeitai vosso marido como ao Senhor. Mas hoje em dia nós sabemos que muitas coisas mudou, não está mais assim as coisas. E ele diz aqui no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo o próprio Salvador do corpo.
Aqui eu quero deixar bem claro, eu não estou falando contra a mulher nem contra o homem, não estou trazendo um respaldo bíblico, como a palavra de Deus. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é o que Deus deixou determinado para o homem e para a mulher viver uma vida abençoada na presença do Senhor, para não vivermos hoje do jeito que nós estamos vivendo, né? Os valores distorcidos, a mulher não obedece mais não entende mais o teu marido, o homem não entende mais a tua mulher, e por isso está tendo muito separação, muito divórcio. Sabemos que cada um tem uma forma de pensar, cada mulher pensa de uma maneira, cada homem pensa de uma forma, mas se nós vivermos o que está escrito aqui, eu acredito que dá para viver um relacionamento e um casamento abençoado. E ele diz aqui no versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita ao seu marido. Quando ele diz aqui sujeitar, não é você ser oprimida, não é você ser maltratada, não é você ser uma mulher que teu marido te trata mal, ou ele não é um homem bom para você. É quando o homem também dá referência, ele amar a esposa, cuidar, zelar, manter a vida ali dos dois, ser um homem bom de coração. Porque, né, relacionamento é um comum acordo. O que é um relacionamento? O que é um casamento? É um comum acordo. A mulher procurar fazer o homem feliz e o homem procurar fazer a mulher feliz, e os dois viverem em harmonia, né? Procurar entender as dificuldades um do outro, procurar entender a falha um do outro, porque não existe ninguém perfeito. Tanto o homem quanto a mulher são imperfeitos. O homem não é perfeito, a mulher não é perfeita. Todos nós temos qualidades e imperfeições. Todos nós temos defeitos e qualidades. Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Existem homens com defeitos e qualidades, e existe mulher com defeitos e qualidades. O que é que nós temos que ser? Nós temos que ter entendimento que não existe ninguém perfeito. Nós temos que arrumar alguém que se adequada ao nosso sistema de vida, ao nosso sistema de viver, a forma que nós gostamos de viver, dentro da palavra do Senhor. Por isso que ele diz aqui no versículo 25, vós marido, amai a vossa mulher, como também Cristo vos amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então aqui ele diz, vós marido, amai a vossa mulher, como também Cristo vos amou e vos entregou por ela. Então ele pede para o homem amar a sua esposa, amar o seu cônjuge, cuidar, zelar, né? Fazer tudo aquilo que Deus determinou. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Hoje os homens não respeitam mais suas mulheres, as mulheres não respeitam mais os seus maridos, por isso que está tendo muito número de divórcio, muita separação. Por quê? Quando vai viver junto, são pensamentos diferentes, ideias diferentes, comportamentos diferentes, forma de pensar diferente. Aí entra o contrito. Qual é o contrito? Duas pessoas diferentes vivendo junto. Aí que está o segredo, aí que está a diferença. Se os dois não buscarem Deus, se os dois não tiverem vida com Deus, fica difícil. Que aí entra o inimigo, entra Satanás também para poder botar briga, discussão, e é aí que acontecem as tragédias, as desgraças, as separações, os feminicídios. Por quê? O homem não aceita que a mulher larga ele, a mulher não quer mais, aí entra aí as tragédias que você vê aí, a gente vê todos os dias. Por quê? Porque relacionamento é um comum acordo. Um respeitar o outro dentro do relacionamento. A mulher entender as falhas do teu marido, o marido entender as falhas da tua esposa e procurar viver bem dentro de um comum acordo. Não existe perfeição, não existe ninguém perfeito. Existem pessoas com qualidades e imperfeições. Só que hoje em dia nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas acham que relacionamento é só facilidade, é só casar, acabou, tá... Não, relacionamento é todo dia renúncia, é um entender a dificuldade do outro. Às vezes o marido está desempregado, às vezes a esposa está desempregada, às vezes está passando dificuldade, às vezes está com problema psicológico, às vezes está com problema com enfermidade. A mulher entender o marido entender a mulher, para eles poderem viver um relacionamento abençoado. Mas hoje em dia não. Primeiro problema que acontece, quero me separar. Primeira briga, não quero mais viver com você. Acho que casamento é brincadeira, casamento é coisa séria. Você quando casa, primeiro você está casando diante de Deus, né? Perante ali a sociedade, dentro da igreja ou num cartório, aonde seja, você está casando perante ao Senhor. E Deus está reconciliando, por isso que ele diz aqui no versículo, isso aqui é Bíblia, eu estou trazendo a palavra de Deus. No versículo
No versículo 31 ele diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e uniciará sua mulher, e serão ambos numa só carne. Grande este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, a mulher vai sair da casa do pai e vai se unir o marido. E o marido, o esposo vai sair, né? No caso, o homem vai sair da casa dos pais para ficar com a esposa. E a esposa vai sair da casa dos pais para ficar com a esposa. Então, eles vão sair das suas famílias para se unir, para se constituir uma família na presença do Senhor. Então, mas para isso, para viver uma vida abençoada, buscar muito em Deus. Se um não tiver na mesma visão que o outro, se um olhar para a esquerda, o outro olhar para a direita, não vai dar certo. Se um olhar para as trevas e o outro olhar para a luz, não vai dar certo. Os dois têm que olhar para a luz, os dois têm que caminhar junto, os dois têm que buscar a presença de Deus junto, os dois têm que procurar entender as dificuldades um do outro junto. Vai ter briga? Sim. Vai ter momento de discussão? Sim. Todo relacionamento tem briga, tem discussão, tem momentos difíceis, tem seus ventos, tem suas tempestades. Todo relacionamento tem isso. Mas se tiver amadurecimento, se tiver amor, se tiver sentimento, o casamento permanece. O relacionamento, o casamento só acaba quando não há amor, não há entendimento, não há diálogo, não há conversa. Aí o casamento acaba, como nós vemos hoje em dia. Por que muitos casamentos acabam? Porque não há diálogo, não há compreensão. O homem não entende a mulher não entende o marido, qualquer coisinha já quer o divórcio, já quer se separar. Por isso que nós estamos vivendo um tempo em que ninguém quer mais casar, ninguém quer mais manter relacionamento, porque está tudo muito fácil. Não está dando certo, eu não quero te aturar mais, vamos se separar. Como se casamento fosse uma brincadeira. Casamento é coisa séria. Quando a gente casa perante ao Senhor, diante do Senhor, né? E é coisa séria. Então nós temos que ter muito cuidado. Então, aqui através desta palavra, ele nos ensina como viver perante ao Senhor e ter uma vida abençoada. Tudo bem, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Se você está com uma pessoa, você não gosta mais dela, não quer mais conviver com ela, tudo bem. Não é o certo é você viver até morrer velhinho ali com o teu parceiro, com a tua parceira, mas ninguém é obrigado, concordo. Mas também eu penso aqui, através da palavra de Deus, que nós temos que viver o que está aqui. A palavra de Deus diz que o homem tem que ser, a mulher tem que ser idônea, o homem tem que ser idôneo, respeitar, cuidar, zelar, para viver uma vida abençoada. Mas hoje em dia, infelizmente, nós sabemos que não é mais assim. Hoje o homem não respeita mais a mulher não respeita mais o homem, os valores tudo distorcido. Por isso que nós estamos vivendo essa decadência, né? Essa situação que nós estamos vivendo hoje, muitas mulheres, né, sendo mortas, o número de feminicídio cada dia aumentando, muitos homens indo presos, né, porque não aguenta a separação, não aguenta ver a mulher se separar ou arrumar outro, ou, né, largar, abandonar. Aí também vem a situação financeira, separação de bens, filho para um lado, filho para outro. Então é um transtorno para todo mundo. Eu falo isso com experiência própria, que eu já vivenciei isso tudo que eu estou falando aqui, né? Não estou aqui como leigo, eu estou falando porque eu já vivi muito sobre isso, já passei por muito sobre isso. Então a gente tem uma certa legalidade um pouco para falar. Então relacionamento, se não tiver um entendimento, um diálogo, não consegue viver a dois. A dois é você levantar de manhã e ver o defeito do outro e aceitar, entender. Relacionamento é você saber a dificuldade de um do outro, que todos nós, quando nós conhecemos alguém, nós não temos na testa escrito perfeição, escrito assim na testa, ó, eu sou perfeito, ó, ela é perfeita. Nós conhecemos a pessoa e com o tempo nós vamos vendo a pessoa, conhecendo devagar e vendo as qualidades e imperfeição. Só que as pessoas, elas querem arrumar príncipe e princesa. Não existe. Não existe princesa, não existe príncipe. Existem pessoas com qualidades e imperfeições, tanto o homem quanto a mulher. Só que quando você fecha em quatro paredes para viver junto, para viver um casamento, você já tem que entender que vai ter dias difíceis, vai ter momentos complicados, vai ter momentos que você vai passar por uma dificuldade financeira, uma dificuldade emocional, vai ter momentos que você vai passar por situações que você vai ter que entender o teu cônjuge. Então, aqui através desta palavra, quando Deus diz aqui, os deveres, essa palavra está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, os deveres domésticos. Ele diz aqui, vós mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher como
também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres se sujeitem tudo ao seu marido. Quando ele diz aqui sujeitar o seu marido, não é você ser capaz do seu marido, ou você ser humilhada, ser maltratada, não. É o teu esposo te respeitar, entender você, que você quando casa, você não é escrava do seu marido, nem o seu marido é seu escravo. Vocês vivem como um acordo de um procurar fazer o outro feliz, um procurar viver em harmonia um com o outro. Desde o momento que não há diálogo, não há como viver, não há diálogo entre um casal, não tem como viver junto. Aí tem os filhos, né? Ele diz aqui como criar os filhos. Olha que palavra linda aqui, ó. Olha o que ele diz. Ó, assim também, cada um em particular ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o seu marido. Olha que lindo, ó, no versículo 33. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Vossos filhos, agora fala dos filhos. Vossos filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honrai teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Então aqui ele fala como criar os filhos na presença do Senhor, não provocar ira a vossos filhos para que eles não se entristeçam e se desviem das coisas do Senhor. Então aqui Deus traz várias formas de viver uma vida na presença do Senhor. Sabemos que nem todo mundo obedece, não quer ouvir o que está escrito aqui. E por isso que muitos casamentos acabam. Por isso que nós estamos vivendo hoje um número de divórcios é muito grande, muitas pessoas já não conseguem mais viver um com o outro, não suportam mais viver um com o outro, porque acha que casamento é só bênção, é só sorriso, é só alegria, é só vitória, é só passear, é só viajar. Não, casamento também tem seus momentos difíceis. Casamento tem luta, tem batalha, tem aflição, tem momentos que você vai passar por guerras. Aí você tem que ter amadurecimento, entendeu? Amadurecimento para entender, mas nem todo mundo é igual a ninguém. Tem gente que não tem a mesma visão. Às vezes você quer manter um relacionamento, o outro não quer. Às vezes você gosta, o outro não gosta. Às vezes você ama, o outro não te ama. Às vezes o outro, você está com ele, você quer o bem dele, e ele não quer o teu bem. O outro, você quer manter o casamento, ele quer se separar. Aí o que você tem que fazer? Você tem que orar e deixar a pessoa ir viver a vida dela, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém é obrigado a viver com ninguém. Casamento é um comum acordo, um procurar viver em comunhão um com o outro e viver bem. Agora, desde o momento que um não quer viver com o outro, vai viver em guerra, vai viver briga, discussão, contenda. Por isso que eu falo, casamento é um comum acordo. É um procurar viver bem um com o outro e um procurar entender um outro. Desde o momento que não há isso, não vale a pena. Vai viver um relacionamento frustrado, um relacionamento de aborrecimento. E quem mais sofre com isso? São os filhos, que ficam nessa guerra de separação, que se separa, que não separa, briga, contenda. Os filhos é que sofrem. Por quê? Por falta de sabedoria, às vezes, do homem e por falta de sabedoria da mulher. Vice-versa. Não estou aqui sendo contra a mulher nem contra o homem. Estou trazendo um resumo para os dois. Para viver uma vida abençoada, tem que ter muito entendimento, senão não consegue. Eu falo, irmão, porque a vida a dois não é fácil. Nunca foi fácil o casamento, nunca foi fácil viver uma vida a dois. Sempre tem os seus contritos, sempre vai ter uma briga, sempre vai ter uma discussão, sempre vai ter uma indiferença, mas se tiver um respaldo, buscar a presença de Deus, tiver diálogo, os dois caminhar junto, os dois procurar a presença de Deus junto, eu acredito que dá para viver uma vida abençoada. É difícil? Sim, todo relacionamento é no namoro, é difícil, mas se botar Deus em primeiro lugar, buscar, tudo bem que tudo parte quando um quer. Se um quer, se os dois querem, mas quando um não quer também não adianta. Então, a vida é feita de escolhas. Por isso que nós temos que saber com quem a gente faz aliança, saber com quem a gente bota aliança no nosso dedo, saber com quem nós nos relacionamos, para não ficarmos pessoas frustradas, pessoas emocionadas, depressivas, ansiosas, porque confiamos às vezes numa mulher, você às vezes confia num homem. Nós temos que confiar no Senhor, porque não existe ninguém perfeito, ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono de ninguém, né? A gente vive num tempo que tudo é um comum acordo, tudo na vida é um comum acordo.
né? Se não haver acordo, não tem como ter bom senso. Então, aqui através dessa palavra, o que Deus fala para mim e para você? Quando você for conhecer alguém, saiba com quem você está fazendo aliança. Sabe com quem você está botando aliança no teu dedo, para que você não venha se frustrar no presente, né? E lá na frente você venha se decepcionar. Porque se nós fazemos aliança com pessoas erradas, ou nos envolvemos com pessoas erradas, podemos às vezes, né, nos prejudicar outras pessoas, né? É um contexto de coisa que pode acontecer. Então nós temos que buscar muito em Deus para não entrarmos em situações às vezes qual não podemos às vezes ter mais como reverter. Temos que ter muita sabedoria. Nós temos que ter muito cuidado com quem fazemos aliança. Se nós fazemos aliança com pessoas erradas, nós vamos entrar em situações difíceis. Então temos que buscar no Senhor, buscar a presença do Senhor, para que quando Ele, né, nos capacitar, para a gente não ficar frustrado. Sabemos que, como eu disse, ninguém traz na testa escrito perfeição. Eu sou perfeito, ela é perfeita. Não, é o tempo que vai mostrar o caráter, a personalidade de cada um. Mas aqui, através desta palavra de Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 5, versículo 22, os deveres das mulheres e dos homens, né? Como viver uma vida abençoada na presença de Deus. Eu acredito que existe ainda casamentos maravilhosos, né, que o homem morre velhinho, a mulher morre velhinho, né, ali dentro da lei do Senhor, um vai, depois o outro vai, mas dentro da lei, né, sem se separar. Mas sabemos que no mundo que nós vivemos hoje está muito complicado, porque infelizmente estão trazendo uma forma de relacionamento diferente, a qual ninguém respeita mais ninguém, né, qualquer briga, qualquer discussão já quer se separar, já quer, né, sair fora do barco. E sabemos que relacionamento tem que ter maturidade, tem que ter responsabilidade, tem que ter caráter, tem que ser uma pessoa que tem um equilíbrio psicológico, senão não consegue manter um relacionamento. Isso até num namoro. Se você estiver namorando, se você não tiver um equilíbrio, não for uma pessoa bem sensata, porque relacionamento, como eu disse, é um comum acordo. Você entender o outro e o outro te entender. Você entender que a vida também é você não procurar as pessoas por interesse, por bens materiais, porque você tem que ver a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela tem. Você tem que se relacionar com uma pessoa pelo que ela é, não pelo que ela tem. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo, eu não estou aqui querendo dizer, abranger para todos. O homem não tem que se envolver com uma mulher por interesse, nem uma mulher se envolver por homem por interesse. Tem que haver sentimento, tem que, claro, você busca um ideal, querendo se relacionar com uma pessoa bem sucedida, uma pessoa que tem uma vida boa, amém. Maravilha, mas a vida a dois não se baseia em posses financeiras. Relacionamento a dois se baseia em maturidade, caráter e responsabilidade. É que muitas vezes não tem. As pessoas se relacionam pela emoção, se relacionam pelo prazer, pela vontade do sexo, e aí ficam frustradas, ficam depressivas, né? Tem pessoas às vezes que auto se destrói porque botou confiança na mulher, botou confiança no homem. Então nós temos que ter muito cuidado quando fazemos aliança, sabermos com quem estamos fazendo aliança, para lá na frente a gente não se prejudicar. Eu creio, né? Eu estou deixando bem claro aqui, não estou falando nem contra homem nem contra mulher. Estou trazendo um respaldo da palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios capítulo 5, versículo 22. Os deveres domésticos do homem e da mulher para viver uma vida abençoada. Eu falo isso, irmão, que não existe ninguém perfeito. Eu não sou perfeito, também sou falho, sou pecador, mas aqui a palavra de Deus nos ensina como viver uma vida abençoada na presença de Deus. Para você não ficar frustrado e lá na frente botar a culpa em Deus, achando que Deus teve culpa de a tua vida não ter sido como você queria. É porque você escolheu de forma errada, se envolveu com pessoas erradas, fez aliança com pessoas erradas. Então nós temos que ter muito cuidado para não pagarmos o preço lá na frente. Então, que Deus venha falar no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Vou, agradecer aqui os anunciantes, patrocinadores, amigos, parceiros que anunciam conosco aqui. Vamos para o término do programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, que Tu venha falar no coração deste homem, desta mulher, destes idosos, que onde chegar esta palavra, Pai, que Tu venha falar no coração de cada um, Pai. Isso aqui não é uma palavra de desafio, uma palavra de afronta, isso aqui é uma palavra da parte de Deus, uma palavra de como podemos viver uma vida abençoada na presença de Deus como casal, num casamento, num relacionamento, num namoro, tudo dentro de um comum acordo, O homem respeitando a sua cônjuge,
o esposo respeitando a sua mulher, para viver uma vida abençoada na presença de Deus. Eu creio que Deus já falou no coração de cada um, em nome de Jesus, amém. Uma semana abençoada, uma semana na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém.